Boa noite, meus irmãos e irmãs. Que bom poder iniciarmos esta semana de estudos de modo muito especial neste ano em que o Papa Francisco nos convida a meditarmos a respeito do nosso padroeiro São José. Com sua carta apostólica Patris Corde, o Papa Francisco, nesta comemoração dos 150 anos em que São José é proclamado padroeiro universal da Igreja, nos convida a meditarmos de forma profunda este homem tão marcante na história da salvação, escolhido por Deus para esposo de Maria Santíssima e pai adotivo de seu filho Jesus. Durante essas noites, nós iremos conhecer um pouco mais de São José, iremos nos aprofundar na sua imagem, na sua presença, naquilo que José representa na história da salvação e também na história de toda a Igreja. A devoção, o olhar, o zelo, o cuidado. A simplicidade de um homem que daquela simples carpintaria tornou-se o guardião do grande tesouro de Deus, do seu Filho e de Maria Santíssima. É este homem, simples, humilde, que durante essa semana nós iremos fazer uma grande reflexão. É verdade que nós não podemos esgotar todo o assunto a respeito de José, embora muitas coisas na Sagrada Escritura nada seja dito ao seu respeito. Mas aquilo que de José é dito e aquilo que de José ouvimos na Escritura mostra muito que no silêncio de José nós encontramos a eloquência do próprio Deus. Sejam bem-vindos a esta semana de estudo, que seja uma semana de profundidade para a nossa meditação, para a nossa reflexão a respeito do glorioso São José. Iniciemos essa nossa noite em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Peçamos que venha sobre nós o auxílio do Espírito Santo, dizendo: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Peçamos a intercessão de São José por nós e pelas nossas famílias, dizendo: Salve José, agraciado por Deus, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre os homens, e bendito é o fruto do vosso piedoso coração, Jesus. São José, pai adotivo de Jesus, olhai e cuidai de nós, de nossas famílias, de nossa cidade, agora e na hora de nossa morte santa. Amém. No início desse nosso estudo, pode vir a nós uma pergunta: quem é São José? Como explicar o surgimento deste homem e a sua presença, que vai ser tão marcante de modo muito especial no evangelho chamado Evangelho da Infância de Jesus? Nessa noite, nós iremos olhar São José no aspecto bíblico. A sua presença, o seu agir, como um homem que, assim como a Virgem Maria, é chamado e escolhido por Deus para exercer uma missão extraordinária no seu plano salvífico. Na verdade, sabemos que pouco temos a conhecer a respeito de São José. Não são muitas as fontes que temos para conhecer a sua biografia. O seu nome, o nome de José, é citado no Evangelho apenas 14 vezes. E os evangelistas lhe dedicam apenas 26 versículos. Olhando a extensão de toda a Escritura, é pouquíssimo aquilo que se fala de José. Mas, nesses versículos, nada encontramos que possa mencionar a sua origem. Nenhuma palavra a respeito dele é dita. É claro que isso não nos deve parecer estranho, porque o centro do anúncio do Evangelho é a narrativa da vida de Jesus e o seu ministério. O foco dos evangelistas não é o anúncio da vida de José, mas é mostrar José nessa narrativa da vida de Jesus e o seu ministério.
Por isso, nós não possuímos grandes referências a respeito de São José. Por exemplo, o ano em que José nasceu, em que lugar José nasceu. Nós não temos nada disso. Nós não sabemos o nome de sua mãe. Existem inúmeras controvérsias também a respeito do nome de seu pai. Alguns pensam, como nos fala a genealogia no Evangelho de Lucas. Tomemos o Evangelho de Lucas neste momento. Evangelho de Lucas, capítulo 3, no versículo 23. O Evangelho nos diz o seguinte: quando Jesus começou o seu ministério, tinha cerca de 30 anos e era tido por filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melqui, filho de Jané, filho de José. Assim, a genealogia que nós encontramos no Evangelho de Lucas nos apresenta São José como o filho de Eli. Mais adiante, quando nos deparamos com a genealogia que Mateus nos apresenta, Mateus vai nos dizer que José, filho de Jacó. Essas duas nomenclaturas aparecem distintas e aí os exegetas tentam trazer para nós aquela concepção onde um irmão tomava o lugar do outro quando o outro falecia em relação à viúva. Ouçamos o que nos fala o Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no versículo 16. Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, José nos é apresentado no Evangelho de Mateus. Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. O uso da palavra pai no hebraico e também no grego permitia que essa mesma palavra fosse aplicada não somente ao pai, mas também ao sogro. Para os que pensam que ambas as genealogias dão a linhagem de José, Jacó e Eli, poderíamos identificá-los como irmãos. Tanto Jacó como Eli faziam parte desse parentesco próximo, eles eram irmãos. E, conforme o costume que nós encontramos no livro do Deuteronômio, quando Eli veio a falecer, Jacó teria tomado sua viúva como esposa, e José seria filho de Jacó no sentido literal, e filho de Eli no sentido legal. É só depois nós olharmos no livro do Deuteronômio, no capítulo 25, no versículo 5, onde o irmão tomava a descendência do irmão falecido para fazer com que a viúva, casando-se com ele, desse descendência ao seu irmão. Quando falamos de José, descobrimos que entra em cena não por uma menção qualquer, mas José entra em cena manifestando a força do seu silêncio. E esse silêncio de José, que parece estender pelos séculos, manifestam a nós, na verdade, a eloquência do próprio Deus. Deus usa do silêncio e da disponibilidade de José para mostrar aos homens a beleza de sua justiça. No seu silêncio, José permanece fidelíssimo a Deus. E é assim que nós iremos encontrá-lo em toda a narrativa do Evangelho. Nenhuma palavra iremos ouvir da boca de José, mas iremos encontrar em José a disponibilidade de ouvir a palavra de Deus e colocar-se à sua disposição, mesmo quando aquilo que lhe é ouvido, quando aquilo que lhe é anunciado, vai muito além do seu modo de pensar, vai muito além de sua capacidade crítica. De modo muito especial, a gravidez da Virgem Maria. Entretanto, foi a ele, a José,
que Jesus se submeteu como filho, e foi com ele e nele que Maria encontrou um grande amor e a força para desempenhar de forma perfeita a missão sublime que foi confiada tanto a Maria como também a José. É este apoio de José que vai ser sublime. Na verdade, o mistério de São José nas Escrituras nos mostra que essa eloquência de Deus se manifesta em sua própria bondade. José passa a ser essa imagem paterna ou a imagem terrestre de Deus que manifesta aos homens a beleza de sua bondade. O silêncio de José é impressionante, mas o que se torna impressionante é o seu ser homem colocado à disposição do projeto de Deus. Ele é o mais escondido de todos os santos de nossa igreja. De todos os santos nós encontramos biografias, longas biografias. José, no seu silêncio e na sua vida oculta em Deus, torna-se para nós uma grande luz, que não resplandece a si, mas resplandece a graça que ele mesmo obteve de Deus. Talvez por isso tenha exercido e continue a exercer um grande fascínio na alma de incontáveis devotos. É assim que José, silencioso e obediente ao projeto de Deus, causa nas almas devotas um grande fascínio. O seu abandono aos desígnios de Deus sabemos que é total. José não pede explicações. José não contesta. Mesmo quando ele entra em cena e aparece tudo diante dos seus olhos de forma muito obscura. José, na verdade, quando nos referimos a ele e quando os evangelhos não usam muitas palavras a seu respeito, o denomina e o classifica dentro de uma luz tão cristalina que resume toda a sua essência como um homem e lhe representa em totalidade, afirmando o seguinte: era um homem justo. Podemos encontrar isso no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 1, versículo 19. Vamos dar uma olhada? Lá diz o seguinte: José, seu esposo, que era um homem justo, não querendo defamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Aqui nós encontramos a afirmação mais nobre que um homem pode encontrar nas Sagradas Escrituras. Não nos esqueçamos que a característica da justiça se aproxima da fé. Ouvimos o próprio São Paulo dizer para nós: o justo vive pela fé. O justo vive da fé. É essa fé que São Paulo, depois escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 17, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 11, depois nós iremos encontrar na carta aos Hebreus 10, 38, que afirma que o homem, para viver a justiça, dentro de sua cultura e dentro de sua realidade, tem a necessidade de experienciar a fé. É assim que José é definido, de forma tão sublime. Ele era um homem justo. José, sendo um homem justo, indica para nós, primeiramente, que ele era justo com Deus. Significava que ele depositava toda a confiança, a mais profunda confiança de toda a sua vida em Deus. Justo com Deus. José, quando recebe o título de justo, ele também é justo com o próximo, pois vivia com Jesus e Maria e nessa vida ele alcançava a perfeição da caridade. Encontramos aqui esse crescimento e esse alargar-se da justiça por meio de uma experiência de fé. José era justo com Deus, era justo com o próximo, mas também
era justo consigo mesmo, pois foi sempre fiel à vocação que recebeu. A justiça com Deus é confiando na profunda ação de Deus. Justo para com o próximo é vivendo a dimensão perfeita da caridade na relação que ele tinha com Maria e com Jesus. E ele era justo consigo mesmo, pois foi sempre fiel à vocação que Deus lhe confiou. São José, poderíamos dizer, foi um homem à parte, reservado, retirado, separado, santo. Um homem em quem se diria de tudo o que é interior, que poderá se dizer tudo o que existe de mais profundo. São José, um homem de Deus, todo de Deus, todo em Deus. É assim que a Escritura nos apresenta José como um justo, e é assim que a Igreja, na tradição, vai mostrando para nós essa figura silenciosa, mas eloquente de São José. Justo em Deus, justo em relação ao próximo e justo em relação a si mesmo. José, assim, foi dado à humanidade para exprimir visivelmente as adoráveis perfeições do Pai. Ele é dado à humanidade para que aquilo que existe de adorável na figura de Deus como Pai pudesse ser visto em José, para ser a imagem aos olhos do Filho de Deus, daquele que é o seu Pai. Então, como deve ser essa excelsa e grandiosa santidade, essa beleza que faz com que grandes santos, olhando para São José, compreendam a beleza da paternidade do próprio Deus. E Deus criou com suas mãos, para representar a si mesmo, ao seu filho, um homem, chamado José. José entra na história para mostrar à humanidade de forma visível o amor de um Deus que é Pai. De um amor de um Deus que deseja conosco fazer a experiência de família. Por isso, o Papa Paulo VI, em 1961, na alocução de 19 de março, ele vai dizer o seguinte a respeito de São José: a luz que difunde dos seus raios benefícios na casa de Deus, que é a Igreja. Preencha com profundas e inefáveis recordações da vida a cena deste mundo do Verbo de Deus, feito homem por nós e para nós, que viveu sobre a proteção, a guia e a autoridade do artesão pobre de Nazaré. Sobre a guia, sobre a autoridade e sobre a proteção do artesão pobre de Nazaré. Assim, toda a casa de Deus, como iluminada pelo raio da simplicidade de José, Paulo VI nos diz, é agraciada, é preenchida de forma inefável de recordações que aproximam José ao mistério do Verbo de Deus. E este Verbo que lhe vai ser submisso e a quem ele, com autoridade, irá guiar e manifestar a sua proteção. Aqui nós encontramos o lugar especialíssimo de José na vida da Igreja. Deus, para realizar o seu grande desígnio de amor, ele quis servir-se de suas criaturas, entre as quais ele escolheu duas de seu especial agrado. A primeira, sabemos, é aquela que na visita do anjo ouviu: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. E a segunda, José. Como testemunhas, tanto Maria e José, conscientes, livres e responsáveis da grande missão que assumiam diante de Deus. Por isso, a participação desses dois grandes astros de primeira grandeza na história da salvação os coloca também no centro da história do mundo.
José e Maria, respondendo a uma vocação por meio de um testemunho consciente, livre e responsável. Contribui para a história da salvação, mas também se colocam no centro da história do mundo. Aqui encontramos esta grande importância de São José. Não somente naquilo que é relatado nas Escrituras, mas tudo aquilo que o mundo depois vai reconhecer em José. Deus, Ele procurou, em todas as gerações, podemos assim dizer, quem pudesse ser escolhido e dado como companheiro àquela que Ele escolhera como mãe de seu Filho eterno. Para isso, indicamos 4 categorias, que também foram exigidas de tantos outros homens e mulheres que corresponderam a Deus, mas cada um em sua particularidade. Já em José, nós encontramos essa mescla de favores, essa mescla de graça. Encontramos Abraão, lá em Ur, na Caldeia, que é chamado a fazer um caminho com Deus, assim como José também foi chamado a fazer. E de Abraão nós encontramos uma fé inabalável. José também, no seu caminhar, vai deixar que sua fé seja modelada e se torne inabalável diante dos desígnios e dos projetos de Deus. Encontramos Isaac, alma pura, e nesta pureza de alma assemelha-se também José. Uma fé inabalável e uma alma pura, que deixa-se ser visitado em seus sonhos por Deus, e nos seus sonhos permite que seja o seu coração alcançado pela vontade de Deus. O terceiro ponto poderíamos trazer para José como referência aquilo que nós encontramos em Jacó, a infatigável paciência e resignação. José, diante desse mistério da vontade de Deus, também vai manifestar uma infatigável paciência, uma paciência que não se cansa e que se move cheia de resignação, cheia de renúncia, para corresponder com o projeto de Deus. E o quarto ponto, a mansidão e a santidade, encontradas em Davi, mas também encontradas em São José. Por isso, esses 4 dons perfeitos e belos ornam como um grande tesouro a alma deste homem, que sem dizer nenhuma palavra, torna-se eloquente pela sua disponibilidade ao projeto de Deus. Em José, uma fé inabalável, uma pureza de alma, uma infalível paciência e resignação, e também uma mansidão e a santidade. Tudo isso vai fazer com que o olhar divino repouse sobre José como não repousou em nenhum outro, chamando José a exercer o ministério de pai. Por isso, tudo vai além, pois só em José Deus encontrou o homem que procurava, e sobre ele recai toda a sua escolha. É o escolhido, é o chamado. Poderíamos dizer o seguinte: o Senhor encontrou José segundo o seu coração e lhe confiou com plena segurança o mais misterioso e sagrado segredo do seu coração. Ouçamos com atenção. O Senhor encontrou José segundo o seu coração e confiou a José com plena segurança o mais misterioso segredo sagrado de seu coração. Deus desvendou a ele a obscuridade e os segredos da sua sabedoria. Concedeu-lhe que conhecesse o mistério antes desconhecido de todos os príncipes deste mundo,
Qual era este segredo? O segredo que a profecia já atestava como o agir da misericórdia de Deus. Ouvimos isso da boca de Isaías, quando ele mesmo diz: uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. É isso que Deus confia a José. Confia o mistério mais sagrado de seu coração, os segredos de sua sabedoria, o tesouro antes escondido, o mistério antes não conhecido, que nem os príncipes do mundo tinham possibilidade de conhecer, nem os homens tão poderosos. Mas aos simples homens da carpintaria de Nazaré, ao não eloquente e ao carpinteiro, Deus revelou todo o seu projeto de amor. São deles os pesos, as responsabilidades, os risos e as fadigas da pequena e singular família de Nazaré. É assim que Paulo VI continua na sua homilia do dia 19 de março de 1969, se referindo a José. É dele, de José, o serviço, o trabalho, o sacrifício na penumbra do quadro evangélico, no qual é agradável contemplar. É de José, como homem, nesta constituição da família de Deus, o peso, as responsabilidades, os riscos e as fadigas da pequena e singular família de Nazaré. A responsabilidade e toda essa história familiar que o próprio Papa Paulo VI vai dizer é agradável contemplar. Contemplar a vida familiar e exemplar deste homem que assume o peso da responsabilidade como resposta ao projeto de Deus. Portanto, ninguém pode ignorar o lugar que José ocupa na hierarquia dos santos. Se aprofundarmos a sua vida, perceberemos que imitá-lo nos parecerá fácil, porque ele estará muito próximo de nós. Se meditarmos a sua vida e se olharmos o dia a dia da vida de José, iremos dizer: a imitação desta vida torna-se fácil, porque é tão próxima de nós, está tão avizinhada a nós, que é fácil viver como viveu José. Ele conhece a luta do dia a dia. É assim que nós encontramos José como o trabalhador. A amargura, a amabilidade, a forma singular e a grande missão que José abraça aos olhos de Deus nos convida também a nós a vivermos uma afetividade e nos aproximarmos dele com mais familiaridade, para conhecer e seguir o seu ensinamento, que nos foi transmitido com tanta discrição. Amável, singular, sereno, mas que irradia e alcança todo o homem e mostra ao homem a beleza de sua missão. Por isso, tributamos aos santos um culto de veneração, considerando sempre a dignidade que lhe foi concedida por Deus e o exemplo que os santos nos dão para edificar a nossa vida. Por isso, São José fala pouco, mas vive intensamente aquilo que faz. Pouquíssimo ouve-se de José, mas José vive intensamente aquilo que faz. Assim nos falou São João 23, nas felicitações apresentadas ao Sacro Colégio em 17 de março de 1963. São José fala pouco, mas vive intensamente aquilo que fez.
não se subtraindo de nenhuma responsabilidade que a vontade de Deus lhe impõe. Por isso, ele nos oferece um exemplo atraente de disponibilidade à vontade de Deus. É o exemplo de calma em cada acontecimento, de confiança embebecida, acima de tudo, sobre-humana na fé. É uma confiança sustentada na caridade, assim como do grande meio de oração que José se apresenta a nós. Assim, o Papa apresenta este homem como ausente de eloquência, mas de uma vida intensamente voltada para a verdade e a vontade de Deus naquilo que Deus lhe propõe. Por isso, ainda olhando para esta figura, podemos ter consciência do seguinte: José, por ter sido escolhido como esposo de Maria e pai de Jesus, a ele é devida a abundância de graça que recebe de Deus. E a Igreja sempre lhe tributou um culto especial. Por isso, do mesmo modo que José é escolhido como esposo de Maria, e a Igreja conhece todo o seu mistério em relação à paternidade a Jesus, e toda a abundância de graça que o próprio Deus manifesta a ele, a Igreja lhe presta um tributo e um culto especial. Esse é o motivo por que São José vive na alma de nosso povo, pois o povo o conhece como o simples carpinteiro de Nazaré. Poderíamos até dizer de mãos calejadas por causa do manejo do martelo ou do serrote, mediante os quais tirava José o sustento para si com o suor do seu rosto. Sustento esse que se estendia à família. Ele é um santo que não se encontra na grande galeria dos doutores da Igreja. José é um santo que não está dentro da galeria dos grandes sábios, nem mesmo entre aqueles que se revestiram de poder ao conduzir a nossa Igreja. Nos céus, não o colocamos entre os querubins e os exércitos celestes. Com este estilo silencioso e humilde de vida, quase desconhecido, ele se assemelha muito ao nosso povo. Simples. Em síntese, os trechos da Escritura falam sobre o nosso santo, resumindo as suas atitudes e dando a ele uma característica ou uma identidade. Ouvimos, lá em Mateus, ele nos dizer no capítulo 1, no versículo 16, descendente da casa de Davi. Encontramos essa origem, esse atributo a respeito de José. Descendente da casa de Davi. Ouçamos o evangelista quando ele nos diz a respeito de José. Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Portanto, as gerações desde Abraão até Davi são 14. Desde Davi até o cativeiro da Babilônia, 14. E depois do cativeiro até Cristo, 14 gerações. São nessas multiplicidades de gerações que José, pertencente à descendência de Davi, comunica esta mesma descendência ao Cristo. Depois nos encontramos em Mateus 18, outro título de identidade de São José. José, esposo de Maria. Ainda encontramos em Mateus 1:20
em Mateus 13:55, Lucas 3:23 e João 1:45, José, pai de Jesus. E em seguida, a perplexidade de José diante do mistério da encarnação, em Mateus 1:19. Descendente da casa de Davi, esposo de Maria, pai de Jesus, chamado a entrar dentro desse mistério perplexo da encarnação, também encontramos José em viagem a Belém, para o recenseamento ordenado por César Augusto, no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, de 4 a 6. Encontramos José na fuga ao Egito e a volta com Maria e o menino para Nazaré, como nos fala o Evangelho de Mateus 2:14, 19 e 23. Também encontramos o momento de susto de José, a perda e o encontro do menino Jesus aos 12 anos no Templo de Jerusalém. E em seguida, encontramos a docilidade do menino que desce obediente a seus pais para Nazaré, onde lhe era submisso, como nos fala o Evangelho de Lucas 2:48. José, o homem justo. Assim coroa-se a definição deste homem que viveu a experiência de ser justo, filho de Davi, esposo de Maria, pai de Jesus, carpinteiro, o homem de Nazaré, que durante toda a sua vida, é claro, no breve período em que passou exilado do Egito, procurou garantir toda a segurança à sua família. E como afirmamos, vivendo em Nazaré, José tentou e manifestou ao seu filho a beleza e o testemunho de família. Por isso, são poucas as informações que temos de José, a não ser essas que acabamos de citar, mas de importância e fundamental para a nossa compreensão. Como todas as da Escritura, pois são como sementes cheias de vitalidade. E com vitalidade, o seu conteúdo é inexaurível. Não se acaba, não se extingue. Poderíamos voltar à pergunta original: onde nasceu José? Não sabemos se nasceu em Nazaré. Porém, há uma grande possibilidade de que sim, pois ali ele viveu toda a sua vida. Podemos afirmar com segurança que, segundo o costume da época, foi circuncidado, se nasceu em Nazaré, no 8º dia. E depois do seu nascimento, recebeu o nome de José, que significa crescimento, aumento. E ainda criança, conforme a tradição judaica, aprendeu a ler o hebraico e a estudar a Torá. Seu país, a Palestina, onde hoje se situa o território de Israel, localiza-se na parte oriental do mar Mediterrâneo. É formado por uma longa faixa de terra de 240 por 150 quilômetros quadrados. Possui uma planície de terra rica e fértil, montanhosa e de caminhos sinuosos, com desertos desoladores, com colinas verdejantes e oásis exuberantes. É uma região marcada pela presença imponente do Rio Jordão, do Lago de Genezaré, e cuja beleza se opõe ao inóspito Mar Morto. A área de toda essa região montanhosa, com colinas de 500 a 900 metros, espalha-se pelas 3 regiões, denominadas Galileia, Samaria e Judéia. Essa é a Palestina de José. É aí onde José vive. E a Palestina de José é herdeira de uma história de muitos séculos antes do nascimento de Jesus.
Uma história marcada por lutas, por conquistas, também por derrotas. Uma história marcada por monarquias, deportações e também por exílios. É uma região que esteve envolvida por uma densa atmosfera política e por uma ânsia de liberdade, que alimentou sempre a fé intensa em Deus, embora frequentemente contaminada por idolatrias e infidelidade. Essa é a região da Palestina. José nasce numa época onde a Palestina sofria a dominação romana. De fato, desde o ano 63 a.C., o seu povo vivia sob o jugo do Império Romano, que introduziram na Palestina muitas novidades e progresso, particularmente construções imponentes, assim como seus ídolos, e templos que profanavam e tentavam incutir a cultura de seus deuses. Construía uma atmosfera completamente diferente da atmosfera de fé do povo de Israel. E assim, no meio de toda essa situação política, de domínio do Império Romano e da apresentação de seus ídolos e templos profanos para cultuar os seus deuses, o que constituía uma verdadeira afronta ao povo de José, que julgava que apenas se poderia rezar e adorar o único Deus conhecido e verdadeiro. É dentro dessa realidade que nós encontramos José. Esse comportamento dos dominadores romanos, bastante eclético e incompatível com as aspirações dos hebreus, gerou muitas revoltas, guerrilhas, revoluções armadas por parte de facções do povo, sempre no intuito de libertar-se dessa dominação estrangeira. Mas, se tanta adversidade constatava na vida desse povo, algo muito especial os unia: o templo. O templo de Jerusalém era o sinal de unidade da vida desse povo. Era em volta dele que girava a vida religiosa, a vida social e política dos hebreus. Foi construído pelo rei Salomão no século X a.C. Destruído por Nabucodonosor em 516 a.C. E depois, novamente destruído por Herodes, reconstruído por Herodes, por volta do ano 20 a.C., quando José, talvez, fosse adolescente. Assim, nós encontramos a história de José na Palestina. Uma história marcada por períodos riquíssimos, mas também por períodos de dor, de guerra, de dominação, de exílio. Mas todos eles encontravam a sua identidade e encontravam a sua fortaleza em volta do templo, porque o templo lhe falava do próprio Deus. José vai ser chamado a viver essa experiência como fruto do seu tempo. Ele estava envolvido em toda essa atmosfera mística e ao mesmo tempo densa. Ele conhecia bem o templo e, como hebreu, oferecia os seus sacrifícios a Deus. O átrio do edifício sagrado era palco todos os dias, desde a manhã bem cedo, de sacrifícios e imolações de animais que ocupavam todos os altares construídos em grandes blocos de pedra. José vivia de forma profunda a experiência de ser hebreu dentro da história do povo hebreu. José manifesta como um homem dentro de um contexto social a sua vida como profissional. A profissão de José, como sabemos, carpinteiro, é uma profissão que na sua infância pode ele ter recebido como herança de seu pai.
pois era costume o pai transmitir a profissão aos filhos. Portanto, desde a adolescência, ele pertencia à categoria dos artesãos. Analisando os costumes da época, podemos inferir com toda a probabilidade que José era dono de sua oficina, portanto, muito mais do que um simples carpinteiro. Lembremos que ele não fabricava somente móveis, portas e janelas, como nos vem à mente ao pensar dos afazeres de um carpinteiro, mas a sua profissão era muito ampla. Abrangia outras aptidões segundo as necessidades da pequena cidade de Nazaré, onde morava com certeza e oferecia as possibilidades de mão de obra especializada. Mas, lembremos-nos, José não foi um carpinteiro em Jerusalém, ou em Tiberíades, ou em Jericó, ou em Cafarnaum, onde vivia a aristocracia, os ricos, a burguesia, onde poderia ter executado com maior satisfação trabalhos que seriam mais refinados e luxuosos. Ao contrário, José exerce a sua dura e obscura profissão em um lugarejo perdido nas montanhas, fora de mão, em um lugar de lavradores rústicos, com casas pobres e muito simples. Assim, teve que se adaptar produzindo objetos rústicos com técnicas atrasadas. José exerce a sua profissão e representa como homem aquilo que identificava como um homem no seu tempo. O que identificava um homem no tempo de José? E como José pode ser identificado neste momento? José, ele era seguro de si. Ele possuía todos os requisitos de um homem instruído para a sua época, embora não fosse um homem de cátedra. Era um homem prático, capaz de tomar decisões coerentes e pertinentes à sua missão. Esses 3 pontos são essenciais para compreendermos como vai agir José diante do projeto de Deus. Percebemos a característica madura e obstinada de um homem que, dentro das realidades de seu tempo, alcança a maturidade e se torna seguro de si, para também responder com segurança diante de um projeto que ia além de suas capacidades de compreensão. Embora José não fosse um homem voltado à cátedra, um homem da inteligência, um homem dos livros, ele era um homem instruído nas realidades práticas de sua época. E dentro dessa praticidade, como um homem prático, ele era capaz de tomar decisões coerentes e pertinentes à sua missão. Esse artesão desconhecido foi evidentemente um gigante de espírito. Um gigante de espírito. Descendente da tribo de Judá e da antiga dinastia da família de Davi, teve Nazaré da Galileia como sua morada e a carpintaria como local de seu trabalho. José, pela sua profissão e dentro dessa resposta ao projeto de Deus, mostra que todos os homens, na profissão que realiza, mas tendo o ouvido e o coração dispostos a deixar-se ser alcançado por Deus, também pode viver a experiência de santificar-se em seu próprio trabalho. José, que é trabalhador, também exerce na história da salvação a função de pai. Um dos primeiros deveres do pai dentro da tradição hebraica para com seu filho era a circuncisão.
Este preceito não precisa ser tomado literalmente, porque em algumas necessidades a mãe poderia também participar deste ritual, levando o filho a cumprir esta prescrição de lei. Mas o pai exerce essa função por dignidade. José vai exercer esse ministério da paternidade, conforme a tradição hebraica, em relação a Jesus. Em resumo, podemos esboçar a responsabilidade paterna de José em relação a Jesus nos seguintes encargos: a imposição do nome ao menino. Nós encontramos isso no Evangelho de Mateus, capítulo 1, no versículo 15. Quando ele, impondo o nome ao menino, assume o direito paterno e faz com que o menino reconheça-o como pai. E ele reconhece o menino como filho. O segundo ponto é o reconhecimento de Jesus como sendo da casa da família de Davi. Concede a Jesus essa descendência davídica. O terceiro ponto, já ouvimos que é a circuncisão, conforme nos fala Lucas, no capítulo 2, versículo 21, com o qual Jesus entrou a fazer parte do povo da aliança. Ele entra a fazer parte da aliança marcada na carne como um sinal de fidelidade a Deus. O quarto ponto destes encargos da paternidade é o resgate de Jesus como primogênito. Jesus é o primogênito filho de José. O quinto ponto é o cuidado do pai. Cuidado esse manifestado de forma muito especial no período da fuga e na permanência da Sagrada Família em Nazaré. O cuidado na fuga e a permanência no tempo em que ficaram no Egito, conforme nos fala o Evangelho de Mateus, no capítulo 2, do versículo 13 ao 22. E a vida em Nazaré, onde Jesus lhe era submisso, como nos fala o Evangelho de Mateus, no capítulo 2, versículo 51. Assim, a paternidade não é uma paternidade aparente ou substitutiva, mas a paternidade de São José possui plenamente a autenticidade da paternidade humana, das tarefas desta paternidade de um pai dentro de uma família, sendo a sua uma verdadeira família fundada no mistério divino, onde esta, com a encarnação, assumiu a forma humana da família do Filho de Deus. Por isso, José possui plenamente a autenticidade da paternidade humana em relação a Jesus. E nesse mistério, realizando o processo de paternidade, nós encontramos José no momento da apresentação do menino Jesus no templo. As referências que temos está lá em Lucas, que faz no trecho em que focaliza a narrativa da infância de Jesus, mostrando claramente o cumprimento do Antigo Testamento. Lucas, capítulo 2, do versículo 22 ao 24. Aliás, como já afirmamos, Jesus reconhece a autoridade do Antigo Testamento e vê o objetivo de sua missão e o cumprimento de todo o Antigo Testamento, porque depois ele mesmo dirá lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17: não vim para abolir a lei e os profetas, mas para cumpri-la. A apresentação do menino Jesus no templo, como um dos ritos de purificação da mãe e também como cumprimento de observância à lei mosaica, vai fazer com que José publicamente exerça o grau de sua paternidade. A lei do primogênito, estabelecida lá em Êxodo, capítulo 13, do versículo 1 a 15, era muito importante,
porque lembrava a absoluta dependência de Deus que Israel teve para a sua libertação no Egito. Por isso, esta atitude de José, junto com Maria, na apresentação do menino Jesus no templo para a sua purificação e a sua circuncisão, atesta e garante o cumprimento da lei, como nos fala da libertação do Egito, o livro do Êxodo, no capítulo 3, no versículo 12 seguinte. Os primogênitos israelitas, na ocasião da libertação do povo de Israel do Egito, não podiam ser destinados para uso profano, senão através do resgate, ou seja, de um pagamento efetuado pelo pai de uma soma equivalente aproximadamente a 20 dias de trabalhos. Nós encontramos isso no livro de Números, capítulo 18, versículo 16. De fato, nesse trecho da apresentação de Jesus no templo, o evangelista descreve que, concluído os dias de sua purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para a apresentação ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito de sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer o sacrifício prescrito pela lei do Senhor, apresentaram um par de rolas ou 2 pombinhos, conforme encontramos em Lucas 2, de 22 a 24. Portanto, podemos dizer que o primeiro objetivo de Lucas coloca para a viagem da família de Nazaré é apresentar o menino ao Senhor como o primogênito de Maria, o primogênito de José. E aqui nós encontramos outra parte da paternidade de José, a imposição do nome de Jesus. Ouvimos da própria Escritura que diz: ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta: eis que a virgem conceberá, dará à luz um filho, que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Nos diz o evangelista que, despertando, José fez conforme o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu em casa a sua esposa. E sem que ele a tivesse conhecido, ela deu à luz o seu filho, que recebeu o nome de Jesus. Mateus, capítulo 1, do versículo 21 ao 25. Dar o nome ao filho é um direito inerente e é a missão dos pais, pois esses exercitam a autoridade sobre eles e, de certo modo, designam a personalidade deles. Diversas vezes encontramos na Escritura os pais dando nome aos seus filhos: Abraão, Isaac, José. Depois, mais próximo de nós, encontramos Zacarias, que confirma o nome do seu filho: seu nome será João. Lá em Lucas, capítulo 1, no versículo 55 ao 64. Na verdade, nesta ótica bíblica, José, ao impor o nome a Jesus, o introduziu na descendência davídica com a sua consequência messiânica. Assim, assumiu sobre ele o direito de pai. Quando falamos da paternidade, o dar o nome a Jesus faz com que José viva de forma absoluta a sua paternidade humana. Como vimos anteriormente, também faz parte da vida paterna de José o cuidado. E esse cuidado não se deu unicamente apenas na família de Nazaré, mas dentro das realidades mais difíceis que se apresentaram à família de Nazaré.
E aí nós encontramos a fuga e a permanência e depois a volta do Egito. O relato da fuga e da permanência da Sagrada Família no Egito é um particular que devemos apenas ao evangelista Mateus. É Mateus que nos narra. Neste relato de Mateus, mostra José no exercício de seu direito e de suas funções como chefe da Sagrada Família. É a ele que o anjo do Senhor aparece. É a ele que o anjo fala. É a ele que vem comunicar a determinação. É a ele que será depois revelada o tempo da volta para Nazaré. É a José a responsabilidade, o cuidado, a proteção, o zelo pela família de Nazaré. Depois de ter cumprido todas essas prescrições legais, conforme os costumes, nós encontramos José vivendo essa experiência. E através da comunicação em sonho do anjo, lhe é indicado o Egito, a fuga para o Egito. A meta temporária de fuga, o Egito, até que Herodes morresse. Neste detalhe da fuga e permanência da Sagrada Família no Egito, nos descreve Mateus quando lemos: disse o anjo, levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e fica lá, até eu te avisar, porque Herodes está procurando um menino para matar. A ordem de Deus para se exilar com a família foi cumprida por José imediatamente e com perfeição. Lembremos-nos, José, na constituição de sua característica, era um homem seguro de si e um homem de inteligência e decisões práticas. Por isso, a ordem que ele tem durante o sonho, dada a ele pelo anjo como anúncio de Deus, faz com que José imediatamente busque cumpri-la com perfeição. Ouçamos o que nos diz. De noite, ainda de noite, levantando-se do sono, tomou o menino e sua mãe e retirou-se para o Egito, onde ficou lá até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia anunciado por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 14, 15. É o homem de decisão, é o homem de ação prática, que vai fazer com que a proteção e o cuidado para com a Sagrada Família ateste o ser chefe e a paternidade de José dentro dessa dimensão familiar com Maria e Jesus. Ainda de noite, ele empreende uma viagem rumo ao desconhecido, seguindo o mesmo destino de Abraão, porque Abraão também foi convidado a deixar Ur na Caldeia e seguir por um caminho desconhecido para uma terra que o Senhor iria mostrar. José, também durante a noite, empreende essa viagem rumo ao desconhecido, se refugia neste país, e de José do Egito foi salvo ali das mãos de seus irmãos. Assim também será salvo da mão de Herodes, filho de José. Sabíamos que havia muito chão a percorrer, era necessário muita coragem, mas também confiança em Deus. Diante da ordem divina que José recebe para exilar-se numa terra estrangeira, encontramos ali também a segurança de José. Seria dali, daquele país famoso por suas tradições, suas cidades cheias de monumentos solenes e com seus centros culturais e comerciais, que o Senhor chamaria o seu filho, como o profeta Oséias, no capítulo 11, no versículo 1, anunciou:
do Egito chamei o meu filho. É por esse motivo que Mateus vê na figura de José e vê nesta fuga do Egito toda a ação do cumprimento da liberdade e da prefiguração daquilo que Deus espera de José. Na fuga para o Egito, o evangelista se compraz em mostrar o nosso patriarca São José exercendo suas funções de direito de chefe da família que lhe fora confiada. E para ele que o anjo apareceu, é com ele que o anjo fala, é a ele que é comunicado o lugar onde deve ir, e será depois a ele que o anjo irá transmitir o anúncio do retorno à sua terra de origem. Assim, nós encontramos toda a experiência dessa resposta fidelíssima de José ao projeto de Deus. Assim, a Igreja encontra em José esse espelho perfeito que reluz a vontade do próprio Deus e se torna para nós modelo perfeito de virtude e de entrega. Assim é São José, em toda essa história bíblica, onde, voltando para Nazaré, vivendo a experiência de ir ao templo com o seu filho e também vivendo a perda do menino, mostra-se que, vivendo o testemunho da autoridade paterna, Jesus lhe era obediente, Jesus lhe era submisso. É a mãe que, admoestando o filho, irá dizer: olha, eu e teu pai estávamos aflitos à tua procura. José e Maria irão ouvir do menino Jesus a resposta: não devo eu estar cuidando da casa e das coisas de meu pai? Quando a resposta era muito elevada e fugia aquilo que era capaz de compreender, o evangelista diz: Maria guardava tudo no seu coração. Não diferente guardava José. Por isso, neste ano santo dedicado a São José, o nosso padroeiro, peçamos a Deus a graça de, meditando o seu caminhar nas Escrituras, busquemos nele o exemplo, a fortaleza, a disponibilidade, a seriedade no seguimento, a prontidão e a resolução diante dos projetos de Deus. Peçamos a Deus que, pelo auxílio de São José, possamos sempre corresponder com fidelidade e com amor ao seu projeto. Como falamos no início, esta semana será toda dedicada ao estudo do documento produzido pelo Papa Francisco, a sua carta apostólica com um coração de pai, o Patris Corde, dedicado a São José, quando celebramos os 150 anos da proclamação de José como padroeiro universal da Igreja. Essa pequena introdução nos coloca diante desse grande homem, simples, silencioso, mas perfeito em generosidade e em amor para com Deus. Nas próximas noites, nós iremos estudar esse documento, iremos conhecer, será apresentado para nós tudo aquilo que a Igreja deseja nos ensinar a respeito de José. Que Ele interceda por nós, que Ele nos conceda a graça da fidelidade. Encerremos esta nossa noite de encontro, nos colocando aos pés de Maria Santíssima sob a intercessão de São José, pedindo que o Senhor ilumine a nossa inteligência para os nossos estudos, mas também nos dê um coração disponível para meditar, guardar e buscar viver o testemunho dos santos. Confiemo-nos a Maria Santíssima, dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Meu irmão e minha irmã, rogo pela intercessão de São José que desça sobre vós, sobre os vossos familiares e permaneça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.